Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que alegria imensa estarmos juntos e agora sim, dia 26 de maio de 2020, no 26º dia do nosso projeto Dia a Dia com Maria. Irmãos e irmãs, hoje também é o aniversário de 588 anos da aparição de Nossa Senhora em Caravaggio, na Itália. Ela apareceu a uma camponesa que sofria muito com os maltratos do seu esposo. Ela pediu a esta camponesa que avisasse a todos que era necessário que todos se juntassem e fizessem penitências, que todos fizessem jejuns às sextas-feiras e que se reunissem no sábado à tarde para fazer oração nas igrejas, para agradecer e louvar a Deus pela paz que iria ser proporcionada em pouquíssimo tempo para toda a região, pois a região estava em guerra. Nossa Senhora, no final daquela aparição, bateu o pé na terra e dali brotou uma água que corre até os dias de hoje. E aquela água, uma água que era colhida em cântaros e levada a todos para provar a aparição de Nossa Senhora. E em pouco tempo começou a crescer toda a devoção e virou um grande santuário em Caravaggio. Por isso ela é conhecida como Nossa Senhora do Caravaggio. E hoje estamos aqui diante de Nossa Senhora para lhe pedir que nos ajude a combater todas as coisas ruins que estão acontecendo mundo afora. Que ela traga a paz aos nossos corações, que ela traga paz às nossas vidas, que ela traga paz nos nossos governos, que ela traga a paz a cada um de nós. E que nós saibamos louvar a Deus e agradecer a Deus, assim como ela nos ensina. E dizer ao Senhor: Senhor, nós queremos vos louvar e vos engrandecer com a nossa vida. Queremos lhe dizer, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o Senhor dos exércitos e que não há inimigo que resista à vossa ação. Irmãos e irmãs, hoje, neste nosso encontro do dia a dia com Maria, vem uma reflexão importantíssima para cada um de nós. Você já parou para pensar no mundo dos bebês? Dos bebezinhos, Beatriz? Dos bebezinhos. Queridos irmãos e queridas irmãs, o mundo de um bebê é a sua mãe. O bebezinho, desde o momento em que ele é colocado por Deus e tecido no útero materno pelas mãos do Criador, desde aquele momento, o mundo daquele bebê passa a ser a sua mãe. E a intimidade, a ligação entre mãe e filho é tão grande, é tão maravilhosa, que às vezes escapa ao nosso entendimento. Quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado, mas a ligação entre mãe e filho continuam, embora a ligação física a distância física vá aumentando aos poucos, mas nos primeiros meses o bebê é totalmente dependente da sua mãe. Ao pai cabe a responsabilidade da segurança à mãe e ao bebê, para que a mãe possa cuidar inteiramente, se voltar inteiramente à sua cria. E além de dar a segurança à mãe e ao bebê, ao pai cabe prover as necessidades dos dois, para que a mãe não precise deixar o bebê e correr atrás das necessidades.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós olhamos como é lindo o projeto de Deus para a família, como é maravilhoso esse projeto de Deus. A partir do momento que o bebê começa a crescer um pouco mais, ele começa a se relacionar também com o pai. E depois ele vai se relacionando com o mundo à sua volta, e o mundo vai se ampliando para o bebê. E à medida que o tempo vai passando, ele vai conhecendo novas pessoas, ele vai fazendo parte da sociedade e o mundo se amplia cada vez mais. Mas esta ligação entre mãe e filho é para sempre. Nós sabemos disso, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós somos filhos, porque nós sentimos por nossa mãe esta ligação forte com ela. Nós estamos agora num tempo em que nós começamos ontem a falar do relacionamento do legionário com a Santíssima Trindade. E que nós iríamos falar da relação de Maria com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade nos próximos dias. E hoje, irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre o relacionamento de Maria com a segunda pessoa divina. Está no capítulo 7 do nosso Manual Legionário, na página 59 do Manual Ampliado e na página 42 do Manual anterior. Vamos à nossa leitura espiritual. A segunda pessoa divina. A maternidade é a mais acessível ao nosso entendimento. A sua maternidade, porém, é de natureza mais íntima, mais contínua e infinitamente mais elevada que a maternidade humana normal. No caso de Jesus e de Maria, a união das almas ocupa o primeiro plano e a da carne o segundo. De tal forma que, embora se tenham separado fisicamente na ocasião do nascimento de Jesus, a união dos dois não só não se interrompeu, como progrediu até por graus incompreensíveis de intensidade, a ponto de Maria poder ser declarada pela Igreja não apenas a aliada da segunda pessoa divina, mas corredentora na obra da salvação, medianeira da graça, mas de fato semelhante a ele. Salve Maria! Queridos irmãos e queridas irmãs, em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27, Deus fala, o Senhor, todo Criador, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A partir do momento que Deus faz o ser humano com a palavra, com o verbo, que é o próprio Cristo, quando ele cria o ser humano, o presente de Deus para nós é nos fazer a sua imagem. E ele espera que a cada dia nós entreguemos a ele o nosso presente de ser sua semelhança. Nós muitas das vezes somos uma imagem deformada porque não queremos ser semelhança de Deus. Às vezes vem chuviscos, vem fantasmas no meio dessa imagem que nos atrapalham a ligação com Deus. Mas entre Maria e Jesus, esta ligação não só não se rompeu, como ela começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais audaciosa, cada vez mais corajosa, cada vez mais unida. É uma união entre dois corações, entre duas almas. Os pensamentos de Maria, eles estavam sempre nos pensamentos de Jesus, ligados um ao outro. Eu gostaria de falar com vocês sobre a relação que nós temos com a nossa mãe. Eu, por exemplo, tenho uma relação tão íntima com a minha mãe,
na minha mente, no meu coração, que às vezes eu começo a sentir alguma dor diferente e eu logo penso nela. Quando eu ligo para ela, eu falo: mãe, como é que a senhora está? Está tudo bem? E aí ela começa a descrever exatamente as dores que ela sente, que são as mesmas que eu também estou sentindo. Então, quando não quando não é proveniente de nenhuma doença, de nenhum acometimento que eu tenha sentido, proveniente de mim mesma, eu logo percebo, só pode estar acontecendo alguma coisa com a minha mãe. A nossa ligação é íntima, meus irmãos. Certa vez eu levei um susto muito grande, eu era adolescente e eu levei um susto muito grande na nossa casa. Nossa casa era de 2 pavimentos, todo mundo já tinha subido para dormir e eu estava no primeiro andar. E eu estava com uma prima e ela olhou para a janela e ela falou assustada: tem um homem na janela, tem um rosto na janela. E saiu correndo e me deixou para trás. Eu saí correndo até a beira da escada, olhei para cima da escadaria e pensei na minha mãe. Eu não abri a minha boca, mas eu pensei na minha mãe. E sentei no banco da cozinha. Em poucos instantes depois, a minha mãe estava parada na minha frente, cansada, nervosa, e falou: o que que foi, meu amor? O que que aconteceu, minha filha? Por que você me gritou a essa hora da noite? O que está acontecendo? E eu olhei para ela e falei: mãe, eu não te gritei, eu só pensei na senhora. E na realidade ninguém mais na casa ouviu, só a minha mãe ouviu o meu chamado. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, se nós, humanos, temos, imperfeitos que somos, temos esta ligação tão íntima com a nossa mãe terrena, imaginem a ligação de Nossa Senhora com seu Filho Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus, na sua natureza humana, ali com sua mãe, totalmente dependente dela, e foi crescendo, e olhava para ela e para São José, vendo neles a imagem de como ele deveria ser, como ele deveria caminhar, em quem ele deveria acreditar. Todas as coisas que Nossa Senhora ensinou Jesus ao longo do caminho, enquanto ele ainda era uma criança, enquanto ele foi crescendo até os seus 7 anos de idade. As crianças olham de frente para o pai e para a mãe. E os pais olham para o mundo, eles estão de frente para o mundo, mostrando o caminho que aquela criança deve seguir, como aquela criança deve se comportar. E isto vai moldando as crenças daquela criança. Isto vai moldando as nossas crenças, como eu falei para vocês esses dias, que as crenças são incutidas em nós até os 12 anos de idade. Irmãos e irmãs, aos 12 anos de idade, a palavra sagrada nos fala que Jesus foi ao templo com seus pais e toda a caravana. E chegou lá, ele se entreteu com as coisas do Pai. E aos 12 anos ele começou a fazer aquele trabalho para o Pai, ele sentiu o chamado. Mas Nossa Senhora passou 3 dias, ela e São José, procurando por Jesus no meio da caravana, e eles voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus no templo. E Jesus olhou para eles e disse: não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas do Pai? Mas mesmo assim, ele, obediente, pegou na mão do seu pai e da sua mãe e voltou com eles para casa. E cresceu em graça, sabedoria e estatura diante dos homens e diante de Deus. Mas ele esteve sempre com o seu mundo ligado à sua mãe.
E esta união de Jesus e de Maria foi se intensificando com o passar do tempo. E tudo que ele sentiu, todo o sofrimento de Jesus na cruz, Nossa Senhora também sentiu. Cada parte do caminho, o seu coração de mãe lhe dizia que estava acontecendo algo. Ela sentia cada chicotada que Jesus levou, cada martelada para pregar os pregos nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, cada parte. Por isso ela é corredentora. Por isso ela é medianeira de todas as graças. Por isso Nossa Senhora é semelhante a Jesus. Mas como semelhante? Horas, já falamos disso outro dia. O sangue que jorrava nas veias de Jesus é o mesmo sangue de Maria, porque em sua concepção só havia o papel do DNA da mãe. Não há DNA de pai em Jesus, porque ele é filho do Espírito Santo, ele é filho de Deus Pai pela ação do Divino Espírito Santo. Então, Jesus é muito semelhante à sua mãe. E por que não dizermos, ela é semelhante ao seu filho, porque ele é Deus. Ela, a criatura, a obra-prima de Deus. Irmãos e irmãs, que nós sejamos dóceis à ação de Deus na nossa vida, que nós possamos deixar que Deus seja tudo para nós e que nós possamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo e poder dizer junto com ela: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o meu Deus, o meu Salvador, aquele que deu a sua vida para me salvar, para te salvar, irmãos e irmãs, para te salvar. Então confie cada vez mais. E neste dia 26 de maio de 2020, nos 588 anos da aparição de Nossa Senhora em Caravaggio, na Itália, queremos nos comprometer com ela a louvar a Deus todos os dias da nossa vida. Queremos nos comprometer com ela a usarmos esses dias de isolamento social para que nós possamos fazer a nossa penitência e não ficar reclamando, mas entregar a Deus as nossas vidas, por meio de Maria, seguindo o seu santo exemplo. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus nos abençoe cada vez mais e que nós possamos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e confiar e entregar a nossa vida nas suas mãos benditas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio, venha a paz sobre a terra, venha a paz nos corações de todos os homens, venha a paz no seu lar, no meu lar, na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Transforme a vida com a sua vida, meus irmãos e minhas irmãs. Transforme o mundo de quem está ao seu redor. E se houver alguma mãe que está com seu bebezinho agora, cuidando de seu bebê, vivendo este momento lindo, nós desejamos a você, querida irmã, que o seu bebê cresça em graça,
sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade. Amém. Salve Maria. Um grande beijo para todos vocês.